Então aqui há uma relação muito forte. Esse cativeiro que Isaías profetiza já estava profetizado no livro da lei, o povo não reconheceu isso. Isaías profetizou, e quando Jeremias profetizava e Ezequiel também, já estava escrito pelo profeta Isaías que eles iriam cativeiro. Profeta Daniel, vou colocar aqui, profeta Daniel, ele que começou a orar e a reconhecer tudo, e a estudar, ele começou a falar do retorno. Tudo isso está relacionado. Por que eu coloquei esses dois arcos aqui? Porque o que Deus começou a assinalar aqui no capítulo 7, 8, 9, através dos filhos, era algo que já ocorria. Aqui que vai vir a parte importante, na terceira parte do vídeo. Aqui a gente coloca 9, verso 12. Vai aparecer mais uma vez. 9, 17. Olá, tudo bem com vocês? Vocês lembram no estudo anterior desse mapa mental? Eu mostrei para vocês coisas a respeito de Isaías capítulo 7, 8, 9, em relação aos filhos de Isaías, e depois mostrei o contexto desses capítulos no capítulo 10, 11 e 12. Lembram disso? Eu estou só recapitulando. Eu quero pontuar algumas coisas para vocês que não fiz naquele estudo. Então, basicamente, foi assim, no capítulo 7, no capítulo 8 e no capítulo 9, Deus vai trabalhar com os filhos de Isaías. Aí, esse contexto aqui, do capítulo 7, do capítulo 8 e do capítulo 9, eles vão estar aparecendo aqui, no capítulo 10. É isso que os judeus que negam Yeshua não percebem. E aqui no capítulo 11 e 12, vai estar aparecendo, ainda assim vai estar aparecendo os filhos de Isaías em um contexto do futuro. Pode ver que aqui tem a Síria, ela está no tempo do fim, que é o tempo final. Nos versos 20 e 22 vai aparecer aquele filho de Isaías, um resto voltará, um remanescente voltará. No capítulo 11, você vai ver que vai estar aparecendo o reino do Mashiach. E ainda assim, os filhos de Isaías. Vocês podem ver que aqui eu coloquei Efraim versus Judá. O conflito de Efraim e Judá, que no próprio livro revela que são as duas casas de Israel. Vamos colocar aqui as duas casas de Israel. Esse conflito que começa aqui no capítulo 7, que é esse contexto que eu expliquei para vocês, o próprio livro mostra que a casa de Israel, vamos colocar aqui, casa de Israel, ela é Efraim, e a casa de Judá é o reino do sul. Eles estavam em conflitos. Esse conflito ele termina aqui no capítulo 11 e mostra a unificação do reino. Aí Deus vai começar, no capítulo 7, ele vai mostrar os filhos de Isaías. Tem esse daqui, um resto voltará. Mostrei para vocês já. Ele aparece uma vez. Aí depois vai aparecer Emanuel. Vai aparecer 3 vezes. No verso 14, depois no verso 8, no capítulo 8, verso 8 e no capítulo 10. Primeiro filho. Depois vai aparecer o segundo. E depois vai aparecer esse rápido despojo, presa segura. Os nomes que vão se destacar aqui nesse filho são esses daqui: despojo e presa. Essas expressões aqui que vão estar aparecendo em Isaías 10. E em todo o livro de Isaías e em todos os profetas. E depois você vai ter mais um filho que os judeus que negam Jesus dizem que é o filho de Isaías. Mas vocês vão ver que não é. Esse filho recebeu o nome de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade
e príncipe da paz. Esse filho aqui eu vou explicar para vocês com mais precisão em um mapa do futuro. Isso foi para contextualizar. Essas coisas aqui vocês entenderam bem. Eu estou recapitulando. Para você que não assistiu o vídeo, você deve assistir esse vídeo aqui porque ele é interessante. O capítulo 7, 8 e 9, ele é o miolo de tudo. Como mostrei para vocês, esse contexto todo aqui, ele vai convergir aqui no capítulo 10. Muito importante o capítulo 10. Você precisa das palavras hebraicas para você reconhecer os filhos de Isaías. Aqui vai estar os filhos de Isaías. Aqui no capítulo 10, você tem que reconhecer eles aqui. E também no capítulo 11, como eu disse. No capítulo 10, você vai ver que o próprio Deus vai mostrar que é o tempo do fim. Vamos colocar aqui, tempo do fim. Não podem ler Isaías, capítulo 10, como contexto histórico somente. É impossível. Por isso que no 11, você vai ver o reino do Mashiach. Esses filhos de Isaías, eles vão se conectar com os filhos de Oséias. O próprio Deus que criou essa conexão. Os filhos do profeta Oséias. São 3 filhos. E isso daqui vai aparecer em todos os profetas. Deus vai cruzar os filhos de Isaías com os filhos de Oséias. Em todos os profetas. Mas você vai precisar das palavras hebraicas para reconhecer isso. Sem as palavras hebraicas, vai ficar muito difícil você reconhecer essas coisas. Eu vou mostrar para vocês, eu vou dar alguns exemplos. Ok? Filho de Isaías, filhos de Oséias, Deus vai cruzar essas duas informações e eles vão aparecer nos profetas. Já no próprio livro, no capítulo 10, vai começar a aparecer essas coisas. Então nós vamos fazer o seguinte. Vou colocar aqui uma timeline. Vou fazer isso daqui na hora mesmo. E vou editando, vou cortando o vídeo para ele ficar um pouquinho mais rápido. Não vou fazer com muito capricho. Essa daqui é a timeline. Aí a gente coloca aqui algo para representar o antes e algo para representar o depois. Vamos colocar aqui Isaías capítulo 7, 8 e 9. Aqui a gente pode colocar os capítulos 10, 11 e 12. Vou colocar de outra cor. Capítulo 10, 11 e 12. Aqui a gente pode colocar o capítulo 1 até o capítulo 5, até o 6. Vamos colocar até o 6. Mas vamos destacar o capítulo 5 aqui. Ok? No 7, no 8 e no 9, você sabe que vai aparecer os 3 filhos de Isaías. Vou colocar os nomes aqui, só para a gente se lembrar. Um resto retornará. No capítulo 8, lembra? Emanuel, que é Deus conosco. E no 9 vai aparecer... não, ainda no capítulo 8 vai aparecer aquele rápido despojo, presa segura. Rápido despojo, presa segura. Esses 3 filhos. Lembra? Um resto voltará. Eu coloquei aqui retornará, porque essa é a palavra-chave também. Retorno é chamado pelos judeus de Teshuvah. Justo o nome que eles falam tanto, eles não reconhecem a profecia. Aparece uma vez no capítulo 7. Emanuel, ele vai aparecer 3 vezes. 2 vezes Emanuel. Esqueci do L. Emanuel. E uma vez vai estar escrito Deus conosco. Rápido despojo, presa segura, vai aparecer 2 vezes no capítulo 8. Ok? 2 vezes no capítulo 8. No capítulo 1, Deus vai estar falando da situação de Israel. Lembra, o capítulo 1 começa a ler, você vai ver Deus reprovando o povo de Israel. Vamos colocar aqui a situação de Israel.
Então Deus começa a reprovar o povo, começa a falar contra as festas, começa a falar contra as más obras dele, etc. e tal. E aqui é que vai surgir aquele verso: se Deus não nos deixasse descendentes, teríamos nos tornado como Sodoma e Gomorra. E Deus chama eles de príncipes de Sodoma e Gomorra, de cidade prostituta. Nossa, é terrível. Eu vou colocar aqui para vocês. Assim que já começa o livro. Deus chama eles de Sodoma e Gomorra. E a cidade fiel que se tornou prostituta. Jerusalém comparada a uma prostituta. Não é a prostituta de Apocalipse 17, mas foi chamada de prostituta. E Deus está mostrando o quadro, a situação de Israel, e ele vai mudar essa situação toda. Só que o povo que estava se prostituindo e não queria ouvir a palavra de Deus, eles iriam ser destruídos. No futuro, o povo que ouvisse a palavra e retornasse para Deus, um resto voltará, esse resto é remanescente, esse povo iria ser salvo pelo Senhor. E é no futuro, não aqui somente, é no futuro enquanto existir um remanescente. E o remanescente que é tratado aqui é judeus e gentios, as duas casas de Israel, que é falado aqui no capítulo 8 e no capítulo 7, como eu já mostrei. Isso no capítulo 1. No capítulo 2, eu não destaquei aqui, senão fica muita coisa, mas Deus fala da glória futura. Isaías tem uma visão que o monte do Senhor se estabelece. A casa do Senhor se estabelece no cume dos montes. É o monte elevado do Senhor. No capítulo 5, você vai ver que o povo vai para cativeiro. Sabia? Está escrito: o meu povo vai ser levado para cativeiro por falta de conhecimento. Vou colocar aqui no capítulo 5, Deus fala do cativeiro, certo? Em que tempo vai se cumprir isso? O cativeiro, essa profecia, ela vai até o tempo em que Jeremias vem profetizar. Vou colocar aqui o profeta Jeremias e também o Ezequiel, que profetiza o cativeiro. Os dois profetizam também o retorno. O resto voltará. Profetiza o retorno do povo e a profecia não acaba lá, porque ainda tem cativeiro no tempo de Yeshua e depois vai ter um cativeiro profetizado lá. Essa profecia ela vai até, vamos colocar aqui, Zacarias 14. Lá vai falar de mais um cativeiro e de mais um retorno do remanescente de Deus. E ali o próprio Yeshua vai colocar os seus pés no Monte das Oliveiras. Então a profecia jamais acaba aqui, a profecia dos 3 filhos de Isaías que cruzam com os 3 filhos de Oséias. Vamos para a parte número 2 do vídeo.